essa blusa, eu tô magrinho. Eu quando comprei ela, ela ficava assim, ó, toda esticada. Agora ela fica na moral, mas às vezes eu dou uma esticadazinha nela, ela fica feia. Mas amém. Eu tô com ela, não vou tirar. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos estar dando início ao nosso estudo bíblico hoje. Tô com a barba pretinha. Ficou maneiro, cara. Tô me sentindo lindo, cara. Acho que a melhor coisa do mundo é quando a gente se sente bem, sabe? Quando a gente está bem conosco mesmo, é uma coisa maravilhosa. Porque nada nos tira a paz. E isso é muito interessante. Esse mês de setembro é o mês de setembro amarelo, se eu não estou enganado. O mês de setembro amarelo é um mês da qual é de prevenção ao suicídio. Parece que não, mas existem muitas pessoas que estão nesse momento se suicidando, cara. Parece que não tem muitas pessoas a qual já desistiram de viver. Existem pessoas que desistiram desse mundo, seja lá por qualquer que seja a afronta do inimigo, aquilo que o diabo soprou no ouvido dela ou dele, eu não sei, mas a pessoa tem desistido de viver. E vivemos um tempo tão ruim, mas tão ruim, e isso daí é reflexo dessa doença maldita que assolou o mundo e de muita falta de informação por sua vez também. Qual é a falta de informação? Fica em casa, sai de casa, fica em casa, sai de casa. Fica aqui, fica lá. Isso daí gerou um desconforto muito grande nas pessoas. Então muitas pessoas acabaram ficando em casa e o estar dentro de casa se tornaram elas umas pessoas deprimidas. Umas pessoas a qual sem desejo e sem vontade de viver. Sem desejo e sem vontade de viver. E isso é muito, mas muito perigoso. Por quê? Porque fez dessas pessoas reféns do medo. E era um medo constante. E parece que a mídia brasileira, ela queria verdadeiramente, a mídia brasileira, a mídia mundial, queria verdadeiramente gerar medo. Medo nas pessoas, a qual as pessoas não tivessem mais sensibilidade em ouvir a voz de Deus. A qual as pessoas não tivessem mais sensibilidade em crer em Deus. A qual as pessoas não tivessem mais sensibilidade em ter fé. Por que eu digo isso? Com muita responsabilidade que eu falo. Com muita responsabilidade. Por que da fé? As pessoas, no momento da pandemia, qual era a maior preocupação das pessoas? Qual era a maior preocupação? De morrer. E para nós, crentes, cristãos em Cristo Jesus, nós sabemos que a gente temos tempo determinado para todas as coisas. Nós temos o dia que nascemos e temos o dia da nossa morte. E eu vi muitos cristãos preocupados com a morte. Então a gente pode morrer. Assim, eu não sou negacionista, tá, irmãos? Eu não estou falando mal da doença, do que a doença fez. Mas é uma questão de raciocínio. Porque se nós cristãos tivemos esse pensamento de como o medo de morrer, imagina para quem não é. Se nós já tivemos medo, para quem não é, o desespero que foi. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, foi algo assim incrível que assolou o mundo. E por que a falta de fé? Outra preocupação, a fome. A fome era algo que preocupou muitas pessoas mesmo, porque muitas pessoas ficaram preocupadas e refém da fome. Não, vou passar fome, ia no mercado igual um desesperado comprando tudo. Cada um pensou no seu umbigo. Cada um pensou em si. Ninguém pensou no seu próximo. Eu tive na pandemia, teve um amigo meu que me ligou falando assim, cara, pô, fala aí. Eu falei, fala, pô, tranquilo. Pô, você quer uma cesta básica? Eu falei, cara, eu vou ser bem sincero pra você. Ele já estava parado na porta da minha casa. Eu falei, eu vou ser bem sincero pra você. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho tá dando pra me sobreviver, cara.
Eu não preciso não. Ele, não, cara, vem aqui fora aqui, tô aqui na porta da tua casa. Eu fui, peguei e saí. Aí ele foi e me deu uma cesta básica. Ele, pô, toma aí, cara. Fica aí pra você, tu vê o que tu faz aí. Eu falei, tá bom. Eu fui, peguei a cesta básica. Pra não falar que eu não peguei nada da cesta básica, eu peguei, acho que foi um ou dois açúcar e o pó de café. Pra não falar que eu não peguei nada da cesta básica. E peguei a cesta básica, dividi ela. Eu tô contando testemunho, tá? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas eu tô querendo trazer a reflexão do setembro amarelo. Do setembro amarelo ao qual nós estamos vivendo. Porque é sério a gente falar sobre isso. É tão sério quanto o estudo bíblico. Porque nesse exato momento tem pessoas que estão se matando. Então me perdoa, eu já vou começar o estudo. Não fiquem chateados comigo, para quem já está me assistindo. Não fiquem. Mas é necessário. Então eu peguei aquela cesta básica ali e dividi ela em pequenas porções. Porque veio muito arroz, mas muito arroz de 1 quilo. Então, muito arroz de 1 quilo, muito açúcar, farinha, leite, sabonete. Então, daquelas porções que veio, eu fiz três ou quatro porções pequenas e ali abençoei outras vidas. Porque eu peguei, acho que foi um ou dois café, um ou dois açúcar e um pó de café. Isso eu sei. Eu sei que açúcar e pó de café eu peguei, só não sei a quantidade exata de açúcar. Não sei se foi um ou se foi dois. Mas, assim, como é que Deus é fiel? E engraçado que no próprio dia, quando eu fui levar na casa de uma certa pessoa, aquela cesta básica, quando eu cheguei lá, eu ouvi, ninguém me falou, ela não me contou, ela não sabia o que estava acontecendo, eu ouvi. Ela falando pro filho, olha, filho, acabou o café, a gente não vai nem conseguir tomar um café de tarde agora é de tarde. Mas Deus vai abençoar. Cara, tu tem noção, quando eu cheguei na casa dela e entreguei aquela cestinha básica pequenininha, uns 2 sacos de cesta básica. Foi um saco grande que foi dividido, 2 sacos pequenos lá. Eu entreguei a felicidade daquela família. Então, assim, a gente perdeu a fé. E o reflexo da fé que a gente perdeu em 2019 para 2020, que se perdurou até a tal solução para todos os problemas, a vacina, a gente pegou e deixamos e se esfriamos no Senhor. Perdemos a fé, perdemos a confiança. E isso eu falo do povo crente. Imagina para quem não é. Então o reflexo disso são pessoas morrendo. Então esse setembro amarelo é o mês ao qual as pessoas se mobilizam a favor daqueles que pensam no suicídio. E nós como igreja, você que está assistindo, nós como igreja, nós temos que se mobilizar a fazer a diferença na vida dessas pessoas. Porque essas pessoas esperam em nós a diferença. Essas pessoas esperam em nós o comprometimento de trazer as boas novas, de falar do amor de Deus. Então, assim, é uma responsabilidade nossa, de todos nós, sabendo que teu irmão tá mal, tá caído, com pensamento esse de se matar, de você abraçar ele e dizer que ele não está só. E foi algo que eu preguei na quarta-feira. Você não está só. Se você não tiver ninguém para falar, pô, tem meu número aí, 992 58 5787. Me liga. 22, tá? Fala comigo, cara. Mas é melhor você trocar uma ideia comigo, bater um papo, do que você chegar ao ponto de tirar sua própria vida. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti. Pai amado, Pai querido, Senhor, o Senhor sabe, Senhor, no tema qual o Senhor colocou no meu coração, Senhor, para estar iniciando esse mês de setembro, Senhor, iniciando esse estudo bíblico hoje, Senhor. O Senhor sabe o quanto foi difícil, Senhor, uma semana conturbada, Senhor, de muitas dificuldades, mas estamos aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, que diminua eu, Senhor, e seja o Senhor engrandecido, Senhor, sobre a minha vida.
Paizinho, Pai querido, tudo aquilo, Senhor, que eu li, que eu pensei, que eu estudei, o Senhor venha estar colocando, alinhando na minha mente agora para poder estar dando e passando essa aula para os teus filhos, Senhor. Paizinho, Pai querido, me usa, Senhor, como lhe apraz, Senhor. É isso que eu te peço no nome santo do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aonde que a minha voz está ecoando, Senhor, aonde quem está assistindo, Senhor, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, que o Senhor, Deus, venha ir indo de encontro à vida deles, Senhor, nesse momento. Que o Senhor, Pai, venha estar abençoando, Senhor, a vida deles nesse momento. Que o Senhor, Deus, venha ser com eles nesse momento, Senhor, e faça um mover, o diferencial, Senhor. Oh Deus, assim como o Senhor abre a minha mente, abre a mente dos seus filhos, Senhor. Repreende, Senhor, toda dor de cabeça, tudo aquilo que eu não provém de Ti, e faz cair por terra, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje está difícil. Vou confessar para vocês que hoje está difícil. Eu estou com uma dor de cabeça incrível. Mas a gente vai... Aí, meu filhão aí. A gente vai começar aí o estudo. Eu gostaria que a amada igreja abrisse as vossas Bíblias em Hebreus. Hebreus 4. Esse tema o Senhor me deu. Eu tenho esse papel anotado há muito tempo. Eu tenho esse papel anotado aqui comigo. Anos e anos que eu tenho esse papel anotado. E eu peguei, abri a Bíblia, meti a mão nesse papel, eu nem sabia. E quando eu li, está escrito assim: espada, a mesma espada que corta e denuncia o pecado e o erro, também traz cura na carne e no espírito. E eu escrevi isso daqui num período muito conturbado da minha vida. A qual pessoas utilizaram da espada para me atacar. E da espada que eu fui atacado, eu utilizei para gerar cura. Para gerar cura naquele a qual me feriu. Para trazer o entendimento daquele a qual me feriu, o Espírito Santo. Então, por isso que eu escrevi isso. A mesma espada que corta e denuncia pecado e erro, também traz cura na carne e no espírito. Imagina você ser ferido pela espada, e você que foi ferido pela espada, você pegar a espada a qual te feriu e enfiar na outra pessoa, mas enfiar na outra pessoa com graça. Como assim enfiar com graça? Em vez de você pegar e enfiar para machucar, você apenas divide a carne e o espírito, trazendo paz. Foi isso que foi gerado. Então, quando eu peguei esse tema, o tema da nossa live, é a espada na carne e no espírito. A espada na carne e no espírito. Então, assim, isso foi um tema assim, bem difícil, bem complexo. Porque eu confesso para os irmãos que eu fico assim, essa semana eu fiquei assim, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Como é que eu vou começar? Porque a minha maior problemática é o início. Depois que inicia, a gente vai embora. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Para mim, o pior é o início. O início, assim, para começar, eu fico nervoso. E eu fiquei assim, Senhor, como é que eu vou começar isso? E a palavra que Deus me dera, inicialmente, foi a palavra a qual veio na minha mente no dia que eu vi isso daqui. Foi a que eu vou ler em Hebreus 4. Tá bom? Hebreus 4, versículo 11. 11 não, 12. Versículo 11, desculpa, 11 mesmo. Então, assim, quando surgiu essa palavra na mente, eu tenho um amigo meu que é a pessoa a qual me ajuda a estar fazendo as lives, a pessoa a qual segurou na minha mão e, cara, tamo junto, vamos começar. Foi o maior incentivador do projeto, até porque ele foi a primeira pessoa a saber do projeto. Eu não falei para ninguém. Primeiro eu falei com ele, porque é um amigo de muitos e muitos anos.
E ele que faz aí a minha fotinha bonitona. Tô agora na foto camisa branca. Tava gordinho nessa foto. Tem que tirar umas fotos aí. Você que puder me ajudar. Você aí que puder me ajudar. Tiver um estúdio aqui em São Pedro de Cabo Frio. Que possa me indicar para mim tirar umas fotos. Para poder estar fazendo a divulgação das lives. Por favor, me indique. Fala comigo. Tá bom? Você que está assistindo agora, que vai assistir depois, me indica, por favor. Vem no meu PV e fala comigo. Tem que tirar foto. Essa é a realidade. Preciso tirar uma foto bonita para ficar legal. Adriano, muito obrigado, tá, por você estar aqui conosco. Deus te abençoe. Então, e eu fui falando com ele, falei, cara, eu tenho a ideia na minha mente. A ideia é espada. E aí? A espada é o nome do tema. Eu só não sei o que completar. Foi onde ele trouxe a mesma palavra que já estava na minha mente aqui. Falei, pô, já é, confirmação de Deus. E eu pedi mais uma confirmação no culto. Eu falei, Senhor, estou no culto de domingo. Eu falei, Senhor, só confirma para mim que isso é isso mesmo. E o Senhor novamente confirmou. Então, verdadeiramente, o Senhor vai direcionar tudo aqui. Tudo. Estou esvaziando de mim mesmo para que Deus venha estar falando. Me desculpa se você esperava muita coisa hoje. Mas a partir de hoje, o ponto principal hoje vai ser gerado muitas outras coisas. Então, assim, o ponto principal é hoje. Então, Deus escolheu o dia de hoje para estar falando conosco. E eu estou me esvaziando de mim verdadeiramente. Do meu conhecimento, aquilo que eu sei. E eu vou estar passando. Mas o Senhor que vai direcionar o estudo. Verdadeiramente o Senhor que vai direcionar o estudo. Me desculpe se eu falar, se eu estragar a expectativa de alguém e se eu falar alguma coisa que vai machucar o irmão. Essa não é a minha intenção. Porque a espada que corta, ela corta para os dois lados. Entendeu? Ela tanto corta para te machucar, como corta para te curar. E é justamente isso que eu tenho para falar. E esse mês a gente vai falar sobre espada. E a espada, através do tempo, a gente vai ver vários significados. A espada pode significar guerra. A espada pode significar força. A espada pode significar autoridade. A espada pode significar a palavra de Deus. Então a gente tem vários referências de espada no qual a gente vai estar trabalhando no decorrer da semana, entendeu? Então, no decorrer da semana, no decorrer do mês. Então, Deus vai falando conosco, tá bom? Hebreus 4, versículo 11. Esforcemos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. É uma palavra forte. É uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte. Isso aqui não é pregação, é estudo. Então, assim, é uma palavra muito forte. É uma palavra que traz vários direcionamentos para nós no que diz respeito à palavra de Deus. Porque o que é a espada no sentido de Hebreus? Está querendo dizer? Ele está dizendo muito claro. Porque a palavra de Deus... O que é a palavra de Deus? Então, nosso primeiro pontapé inicial, a gente tem que entender o que é a palavra de Deus. O que é para você a palavra de Deus? Você que está me assistindo, o que é para você a palavra de Deus? Responde aí. O que é para você a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. É a Bíblia. A
palavra de Deus hoje para nós é a Bíblia Sagrada. É a maior revelação do amor de Deus sobre as nossas vidas é a palavra. E o autor de Hebreus, que é um autor desconhecido, tem pessoas que dão crédito a Paulo. Já vi muitas pessoas dar crédito a Paulo, a escrita de Hebreus. Porém, é um autor desconhecido. Não se tem o conhecimento de quem escreveu Hebreus. Não se tem. E eu já ouvi falar que o livro de Hebreus... Eu já ouvi duas coisas do livro de Hebreus. Uma, que o livro de Hebreus foi um livro escrito pelo próprio Senhor. Por que pelo próprio Senhor? Por que pelo próprio Senhor? Porque existia um confronto muito grande entre os gentios e os judeus acerca do que pode e o que não pode. E o livro de Hebreus veio desmistificando muitas coisas. E também já ouvi dizer que o livro de Hebreus poderia fazer parte tranquilamente dos evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos falam das boas novas de Cristo, no caminhar de Cristo. E o livro de Hebreus conta do cumprimento do Antigo Testamento em Cristo Jesus. Então, assim, a gente começa a entender a grandiosidade do livro pela condição no qual ela está vivendo. E qual é a grandiosidade? Ela pega, ela vai trazer, apontar o Antigo Testamento em Cristo. Ó, se cumpriu. Tudo se cumpre em Cristo. E aqui não é diferente. E por que ele está citando a palavra? Por que ele está citando a palavra? Justamente para isso, para dizer que todas as coisas se cumprem em Cristo. E todas as coisas vão se cumprir em Cristo. Estão cumpridas em Cristo. E algumas coisas que ainda não se cumpriram no nosso tempo, irão se cumprir. Se a gente voltar um pouquinho antes, no próprio capítulo 4, no capítulo 1, melhor dizendo. Capítulo 1 vai falar da revelação de Deus. O capítulo 2, o perigo da negligência. Ainda no capítulo 2, Jesus é coroado como sumo sacerdote. No capítulo 3, Cristo é superior a Moisés. E no capítulo 4, já no início, eu estou olhando os subtópicos, tá? Dentro dos subtópicos, está escrito no capítulo 4. E a entrada no descanso de Deus pela fé. Mas por que a entrada de Deus no descanso pela fé? A entrada no descanso de Deus pela fé. Porque um Deus que sempre pegou e trouxe libertação ao seu povo, como a gente já viu no estudo anterior. Para aqueles que não assistiram, assistam o estudo anterior. Vai falar sobre da escravidão, da escravidão à liberdade. Então, assim, foi 4 aulas que a gente tiveram enriquecedoras, muito maravilhosas em Deus. E a gente vai entender muito isso. A gente vai entender um Deus que sempre está libertando o seu povo. E está sempre levando o seu povo para o seu descanso. E o engraçado é que tem um Salmos de Davi. Quem entrará no descanso de Deus? Quem é que pode entrar no descanso de Deus? E o próprio texto de Hebreus, quem pode entrar no descanso? A entrada no descanso de Deus pela fé. Fé em quê? Em quem? Por quê? Para quê? Então, isso que vem gerando dentro de nós. A expectativa de entrar no descanso de Deus. E qual é o descanso de Deus? A eternidade. E como é que a gente alcança a nossa expectativa? Como é que a gente supre as nossas expectativas? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus a gente consegue alcançar a expectativa de entrar. Mas isso ainda não é o suficiente para que a gente venha ter o conhecimento, o pleno conhecimento da palavra. Não o pleno conhecimento de Jesus. Mas para que você venha entender quem é Jesus, você faz necessário você saber o que é a palavra de Deus. E o que ela pode fazer pela sua vida. Porque
a necessidade de compreender e entender a palavra de Deus, para que a gente venha entender quem é Deus nas nossas vidas, para que a gente venha entender o que Deus pode fazer pelas nossas vidas. Essa é uma grande realidade. Essa realidade ao qual Deus se fez manifesto através dos séculos, através dela. Então a palavra de Deus é a Bíblia. E esse livro, esses 66 livros compilados, são 66 livros compilados em um só, chamado Bíblia Sagrada. Isso tem peso de sangue. Tem peso de história, tem peso de sangue. Pessoas morreram. Pessoas entregaram a própria vida para que hoje você que está aí, eu que estou aqui, você que está aí, pudesse segurar esse livro. É o livro mais vendido no mundo. Em todo o mundo. É o livro mais vendido em todo o mundo. Praticamente quase que todo mundo tem uma Bíblia dentro da sua casa. E se não tem uma Bíblia dentro da sua casa, normalmente ele tem um versículo a qual está num quadro pendurado. Salmo 91, Salmo 23. São salmos, os queridinhos. Eu chamo de queridinhos. São os queridinhos da grande maioria das pessoas. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 121, Salmo 40. Então são salmos os queridinhos. Então a palavra de Deus está quase presente, quase que na sua totalidade em todas as pessoas. A Bíblia Sagrada está quase na sua totalidade, até mesmo satanista, ele precisa da palavra de Deus. Por que ele precisa da palavra de Deus? Porque é algo que a gente estuda dentro de uma linha teológica, o sagrado e o profano. Para que venha existir o profano, tem que existir o sagrado. E aonde é que eles extraem o sagrado? O sagrado ele extrai da Bíblia Sagrada, pô. É simples. Então a gente vai entender muitas seitas religiosas que até parece ser de Deus. E aqui não vai nenhuma crítica, tá? Eu não estou aqui para ficar criticando a religião de ninguém, nem vou. Cada um tem a sua, o problema é seu. Eu creio em Deus e espero que um dia Deus venha se revelar para você e que Deus venha se apresentar como o Deus da Bíblia Sagrada na sua vida. Não vai nenhuma crítica, o problema é seu. Espero que Deus venha iluminar a sua vida. É isso que eu espero. Então, quase que todo mundo, se não todos, precisa de uma Bíblia ou tem uma Bíblia dentro da sua casa. E isso gerou sangue, isso gerou morte, isso gerou dor. É só você pegar os livros de Flávio Joséfo e entre outros grandes historiadores do passado, que vai contar as histórias dos mártires, que você vai ver a história de fato e de verdade de pessoas que morreram, entregaram suas próprias vidas para que hoje a gente tivesse a Bíblia Sagrada. E assim, me desculpa, como eu falei, a aula hoje, a gente tem que falar da espada, mas a espada, inicialmente, que a gente vai falar hoje é a Bíblia. É a Bíblia. Então, para a gente entender o que falar de espada, primeiro a gente tem que entender a Bíblia. Pessoas morreram. Filhos, mães, pais, viram um ou outro morrer para que hoje tivesse a Bíblia na tua mão. A palavra de Deus na tua mão. E qual o valor que é dado? É um livro, muitas das vezes, que a pessoa tem dentro de casa, mas está largado na estante pegando poeira. A qual a pessoa não para, não se dedica alguns minutos da sua vida para estar lendo e se conectando a Deus através da palavra. A Bíblia Sagrada foi um divisor de águas nas nossas vidas. As pessoas não entendem a reforma protestante. Às vezes a pessoa acha que a reforma protestante foi porque Martim Lutero estava cansado de ver a adoração à imagem da Igreja Católica. Cara, é uma ignorância.
de uma ignorância tão grande. Até porque nunca foi desejo de Martinho Lutero ter largado a Igreja Católica. Nunca foi desejo dele. Ele se revoltou porque as pessoas não tinham acesso à palavra. Porque a palavra era prerrogativa de quem estava dirigindo o culto. Quem estava dirigindo o culto? Os bispos, os padres, os bispos, os arcebispos da época. E ainda não tinha nem ainda não tinha nem o interesse que as pessoas soubessem aquilo que elas estavam aprendendo, porque a prática da leitura e da palavra era em latim, então poucas pessoas entendiam. Então não era algo que era aberto para todos. E Deus, quando revelou Martinho Lutero, e Deus, quando trouxe a revelação em Martinho Lutero, em Hebreus, no próprio livro de Hebreus, o próprio livro de Hebreus foi o pontapé inicial. O pontapé inicial está lá, ó. Isso aqui nunca sai. Todas as Bíblias minhas, isso aqui tem marcação em Hebreus, todas. Porque é isso que faz da palavra ser viva e me faz pensar por que eu sou protestante. Ó. Capítulo 10, versículo 37. Vou ler do 32. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminado, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, exposto como espetáculo, tanto do opróbrio quanto das tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vós compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançais as promessas. E aqui começa a revelação do homem de Deus. E a revelação do homem de Deus continua. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. A gente já entendeu a escravidão, a liberdade, mas a gente precisa agora gerar dentro de nós o amor pela palavra. E quando o Martinho Lutero ele lê esse trecho, ele entende que a Igreja Católica estava cometendo um grande erro. Qual era o erro que ela estava cometendo? Cobrando para ser salvo. A briga real era por indulgência, por falta de conhecimento, não gerar conhecimento nas pessoas a qual precisavam e necessitavam de conhecer a Bíblia. E isso gera revolta no Martinho Lutero. E essa revolta faz com que nasça a Reforma Protestante. A espada de dois gumes. Como a gente acabou de ler, esforçamo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos discernir os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas
e patentes aos olhos daquele a quem estamos de prestar contas. Existe um Deus a qual nós teremos que prestar conta. Existe um Senhor a qual nós devemos que prestar conta. E não existe nada que está encoberto aos olhos dele. E a necessidade da gente pegar e crer na palavra de Deus é uma necessidade a qual só isso daí não. A necessidade tem que gerar dentro de nós o amor e o querer de viver isso. Porque assim, a gente para e pensa comigo. Não quero ser leviano ao falar isso. Como é que tem gente que vive dentro de uma igreja e não conhece a palavra de Deus? Não é formada pela palavra de Deus. Essa semana eu falava isso muito tranquilamente no grupo do WhatsApp nosso de estudo. Eu paro e penso assim, pensa comigo, me desculpa os pregadores que vão assistir isso daí, tá? Me desculpa. Mas aqui a gente não... O pensamento aqui vai além. A gente não... Aqui não é raso. Aqui não é uma coisa rasa que você vai pegar e vai ficar... Não, irmão. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para bater em sistema. Deus me chamou para bater em sistema. E por aquilo que Deus me chamou, que a gente tem que parar e pensar. Cara, como é que pode uma pessoa que prega todos os dias tem um chamado? Meu chamado é pregar. Amém. Seu chamado é pregar. Valeu. Todos os dias você tem agenda. Qual é o tempo que você tem para estudar? Porque, olha, uma semana eu estudando, eu sento aqui com medo de falar algo que eu vou me arrepender depois, de falar algo que eu vou trazer peso para outras pessoas depois. E como é que uma pessoa que prega todo dia sobe no altar e ministra sobre a vida de outras pessoas? Ah, mas é revelação de Deus, irmãos. A Bíblia é muito maior do que 30, 40, 50 minutos de culto no qual você está ministrando ali. Porque acaba acontecendo muitas das vezes o que? A pessoa vai, sobe, fala. Muitas das vezes fala bobagem, muitas das vezes fala alegorias e não traz esclarecimento, não traz ensinamento. Não gera mudança na vida de outras pessoas. Boa noite, Paulo. A paz do Senhor. Não gera mudança na vida de outras pessoas. Então, assim... mas ainda que gera conversão. Pô, sim, amém, glória a Deus. Às vezes a pessoa ali foi quebrantada por uma palavra bonita. Mas, às vezes, a conversão daquela pessoa naquele momento não é uma conversão no qual gerou fruto. Ela se converteu naquele momento, mas amanhã ela está no mundo novamente. Pô, e adiantou de quê? É por isso que eu falo que a gente tem que pegar a palavra de Deus e ter amor por ela. Amor, carinho, respeito. Porque no momento que a gente tem amor, carinho e respeito, a gente vai viver naquilo que nós fomos chamados. Como é que a gente foi chamado? Eu fui chamado. E aqui para quem é protestante, eu volto a repetir, eu não tenho preconceito nenhum com religião nenhuma, o problema é de cada um. Eu sou protestante. Sendo eu protestante, o que eu faço para protestar? Ou simplesmente a gente tem que aceitar tudo aquilo que nos traz, tudo aquilo que nos fala, a gente tem que abaixar a cabeça e aceitar? A gente não tem carinho, a gente não tem amor pela palavra. E é a palavra de Deus que é a espada. É mediante a sua palavra. É mediante a sua palavra, a espada que sai da boca, que está escrito em Apocalipse, no qual a gente leu essa semana. Através da sua boca, a palavra, a espada que sai da sua boca. Ele vai derrotar Satanás em quê? Como é que ele derrotou Satanás lá no deserto? Como foi? Ele não derrotou Satanás falando cantarabaçu, belabacê, ainda que eu ore em línguas, tá? Eu não estou aqui, não é nenhuma crítica. Vai aqui nenhuma crítica, tá? Eu oro em línguas.
Eu creio no poder na manifestação do Espírito Santo através das línguas estranhas. Jesus não venceu Satanás. Não foi de qualquer jeito. Ah, mas ele jejuou. Tá, pô. Um jejum, oração e mais o quê? Palavra. Você tem que fazer a conexão de tudo junto. Nós temos que conectar tudo. Porque se a gente não conectar tudo, vai ficar pendente alguma coisa. Alguma coisa vai dar errado. Por isso que existe a necessidade da gente buscar a palavra de Deus. De entender a palavra de Deus. De querer buscar o entendimento da palavra de Deus. E aonde vem a responsabilidade. É da onde vem a responsabilidade de fazer o quê? De falar a palavra de Deus e saber o ponto. Porque a palavra de Deus, para nós que falamos, para nós que somos ministros, tanto eu que estou aqui dando aula, tanto para você que está escutando, que prega a palavra de Deus, que prega não só no púlpito, porque às vezes o púlpito, o microfone te deixa mais valente, né? Te deixa mais... bota dedo na cara, fala e acontece. Mas você é ministro de Deus dentro da tua casa, mano. Porque o primeiro ministério teu é dentro da tua casa, dentro da tua família. Pô. O primeiro ministério teu é dentro da tua casa, dentro da tua família. E vou te falar, e é o pior ministério, tá? É o pior ministério. Porque dentro da tua casa, dentro da tua família, não existe máscara. A sua esposa, o seu filho te conhece de fato e de verdade. Que muitas das vezes a máscara que usamos para outras pessoas não ver, dentro da nossa casa, o ministério mais difícil, dentro dos nossos filhos, das nossas esposas, hoje eu me encontro na condição de separado. Infelizmente, quando me encontro na condição de separado. É triste. É triste. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no agir de Deus. Eu creio que no período no qual eu vivi, eu influenciei. Mas acabou. Infelizmente acabou. E isso é prerrogativa do homem de Deus também. Acontece. Infelizmente acontece. É triste. Mas meu filho mora comigo. A mãe do meu filho está assistindo a live. Meu filho mora comigo, a mãe do meu filho está assistindo a live. Meu filho tem 12 anos. O meu filho, aqui bonitão aqui, ele me conhece. Sem essa roupa que eu estou usando aqui. Sem o falar bonito que eu estou falando aqui. Então o ministério nosso começa dentro da nossa casa. Então você não precisa de microfone para você pregar o evangelho de Deus. Dentro da sua casa, ensinando o teu filho no caminho que deve andar, instruindo a sua esposa, instruindo a sua família. É o que gera todo um contexto familiar de bênção sobre as suas vidas. Quando eu estou com meu irmão, que é espírita, e que eu amo de paixão, eu gerar dentro dele o desejo e o querer de conhecer cada vez mais, de voltar ao primeiro amor em Deus. Lembrar o poder e o amor da palavra, porque quando eu converso com meu irmão, o meu irmão vem com teorias e livros e isso e aquilo outro. E o único livro que eu utilizo é a Bíblia Sagrada. E eu aponto para ele todo o amor. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. É dentro da palavra de Deus, que você vai fazer toda a diferença na vida de outra pessoa. Pô. Como é que a gente consegue falar do amor de Deus se a gente não consegue amar a palavra de Deus? Se você não para ler a palavra, se você não conhece a história, como é que esse livro chegou em suas mãos?
Como é que ele foi fundado? Como é que ele foi ministrado? Através de como? Como é que foi a revelação dos homens de Deus que escreveram, dos homens de Deus que escolheram os 66 livros? Como é que foi feita a primeira cópia para o protestantismo? Como é que foi feito no castelo à luz de lampião? A luz de lampião, ou candeeiro, lampião, em 1500 e lá vai bolinha. E por pouco tempo. Tinha pouco tempo. Tinha pouco tempo para ler, pouco tempo para escrever, e tinha que se virar, pô. E isso chegou nas nossas mãos. A palavra de Deus. E qual é a nossa responsabilidade de usar a palavra de Deus tanto para manifestar a ferida na carne? Sim, manifestar a ferida na carne através do pecado, porque muitas das vezes a gente usa da palavra de Deus para manifestar o pecado da carne da pessoa. Mas não é só isso, porque se a gente só usa da espada para ferir, e se ela corta para os dois lados, ela corta para mim também, corta para você também, não é só isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer, se ela corta para os dois lados, ela corta para ferir, ela também corta para curar, pô. A mesma palavra que fere, também é a mesma palavra que cura. E muitos pregadores aí afora, pessoas essas, quando eu digo que não tem amor pela Bíblia, não tem amor pela palavra, elas só cortam, só ferem, só machucam. Ela não traz amor, não traz cura, não traz liberdade, não traz esperança, não traz nada disso. É por isso que o tema espada, a mesma espada que corta e denuncia pecado e erro, também traz cura na carne e no espírito. A espada verdadeiramente é para isso mesmo, denunciar pecado. É isso mesmo, pô, denunciar, expor pecado. Não a pessoa, mas o pecado. Mas também a espada é aquela a qual cura, a qual liberta, a qual transforma. Então, hoje, eu falei, irmãos, eu estou bem Senhor, cara. Eu estou bem Senhor. De repente, me desculpa, de repente você estava esperando outra coisa. Porque daqui a pouco... Sim. Mas era isso que hoje gerou no meu coração. De falar do amor, da palavra. Gerar primeiro o amor dentro de nós, porque a gente já foi liberto. A gente já aprendeu na aula anterior. A gente já foi liberto da escravidão à liberdade. Agora, com a liberdade que nós temos, qual o proveito da liberdade que a gente tem? E o maior aproveito da liberdade que a gente tem é a palavra de Deus. Porque no momento que a gente tem a palavra de Deus, a gente consegue compreender que ela é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A espada a espada não é maior do que a palavra de Deus. É como? É mais cortante. Maior do que a espada é a palavra de Deus. Por que fala isso? Maior do que a espada maior do que a espada é a palavra de Deus. Porque a espada corta, machuca. Mas juntamente com a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que traz cura, mano. É a palavra de Deus. A palavra de Deus nos tira de nós mesmos, nos divide de nós mesmos. Porque muitas das vezes nós somos tentados a muitas coisas no qual Deus já mostrou que está errado, mas a gente quer. Aí vem a espada, a palavra de Deus e corta.
Volta para o meu caminho. Volta para a verdade daquilo que eu te mostrei, daquilo que eu te ensinei. Às vezes a gente pega, e justamente o tema do nosso estudo é a espada, na carne e no espírito. Na nossa carne machuca. Porque quando a gente está com a espada na mão, a gente se torna valente. Lembra de Pedro, no qual a gente já citou aqui? Pedro com a espada na mão estava valente, cortou a orelha de Malco. E a espada da palavra, a palavra viva e eficaz que estava ali naquele momento, o próprio Cristo Jesus. Tá maluco, Pedro? Tu tá viajando, cara. Tá fazendo o que aí, cara? Eu te mandei tu fazer isso, cara. Tu entendeu errado quando eu falei aqueles que estão com a espada, aquele que não tem espada vende a sua capa e compra uma e me segue. Tu me entendeu errado, cara. A espada a qual você está achando que é as guerras existenciais a qual você vai estar vivendo na toda a sua vida. A sua vida de existência será uma vida de espada, de guerra. Você apenas interpretou errado, Pedro. Vem cá, Malco. Bota a tua orelha no lugar, pô. Você não foi chamado para ferir. Vocês estão entendendo por que do tema? Você não foi chamado para ferir ninguém. Aprenda isso, cara. Eu não fui chamado para ferir ninguém. Você não foi chamado para ferir ninguém. Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Ferimentos dos apóstolos. Os caras estavam tomando açoite e pregando o Evangelho. Os mesmos a qual nós lemos em Hebreus agora, Hebreus 10. Eles estavam morrendo e pregando o Evangelho. Entendo que através da história muitos cristãos não existe, cristãos, fizeram coisas deploráveis. Eu entendo, eu sei disso, eu conheço a história. A história que não te contaram, que muito cristão matou seu próprio irmão em pró da palavra de Deus. E não foi os católicos nas cruzadas não, tá? Antes que alguém se levante, os católicos. Não foi não. Também. Mas quando eu falo que muitos cristãos matou, eu estou falando de muito protestante. Matou seus próprios irmãos em prol da palavra. Mas é uma questão de entendimento, que a gente não foi chamado para tal. Não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para matar. Nós fomos chamados para pregar o amor de Deus. A espada que está na nossa mão não é uma espada qualquer. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: se teu irmão pecar contra ti, perdoa. Quantas vezes? 70 vezes 7. 70 vezes 7. A palavra que está na nossa mão diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você não tem como. Você se ama, você não vai fazer mal ao teu irmão. Mas a gente tem que denunciar pecado. Denunciar pecado não é matar teu irmão, cara. Denunciar pecado não é matar o seu irmão. Eu, Clébio da Costa Nascimento, eu sou totalmente contra banco. Eu sou totalmente contra banco. Porque eu nunca vi
matar tanto uma pessoa quanto um banco. Eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra. O que você faria? Queria ganhar, irmão. Eu acho melhor você ganhar teu irmão, consolidar seu irmão, porque às vezes o erro que ele cometeu naquele momento ali por fraqueza. E é melhor você ganhar, consolidar ele, do que você pegar e botar ele sentado, no qual ele pega e a vida dele não vai ser modificada em nada. Pô. Se castigo, eu penso assim, tá? Se castigo fosse bom quem está preso, não saía de lá e não cometia os mesmos crimes que cometeu. Às vezes até pior. Mas vão dizer, porque quando eu falo isso, vão dizer do filho de Eli. Qual foi o erro dos filhos de Eli? O erro dos filhos de Eli foi porque Eli não queria corrigir seus filhos, cara. Ele estava deixando a bagunça rolar solta dentro do templo. E a bagunça que estava rolando, muitas das vezes o irmão que está de banco não chegou nem perto. Porque às vezes o que estava rolando lá com os filhos de Eli, eles estavam utilizando das coisas sagradas de Deus para prostituição e vai sair o nome não. Prevaricação no templo. Mas também vão dizer assim, mas Paulo também expulsou. O que estava rolando em Paulo ali foi uma coisa muito, muito, muito conturbada. Por quê? Porque a igreja é culpada do que estava acontecendo. E Paulo culpa a igreja, não só culpa a pessoa que estava cometendo pecado, mas culpa a igreja, porque a igreja estava concordando e aceitando aquilo que estava acontecendo. Uma traição do filho com o pai, o filho pegando a esposa do pai. E a igreja sabia, aceitava e concordava com aquela sem vergonhice que estava rolando. Por isso que Paulo entrega o menino a Satanás. Por isso. Mas não houve um cuidado da igreja. Não houve um cuidado da igreja. Então assim, quando eu falo que a gente tem que amar, é esse amor que tem que ser gerado. O amor de cuidar, de chamar para perto. De cuidar. Não estou falando para meter a mão nos utensílios sagrados, nada disso. Eu estou falando para a pessoa que está errada, para a pessoa que errou, a pessoa que andou de forma leviana, essa pessoa tem que ser chamada para perto. Porque a espada que corta é a mesma que cura. E como é que você vai curar teu irmão? Sem palavra. Porque às vezes a pessoa fica no banco. É por isso que também as coisas que eu não concordo, a pessoa fica no banco e não tem palavra. Muito pelo contrário, tem ataque. Tem ataque. Tem fofoca, tem mentira, tem intriga. E isso daí não, essas coisas não gera cura. Essas coisas não gera para aqueles a qual está fazendo, a qual está apedrejando e tacando pedra e fazendo tudo que é errado, não gera consequências para essas pessoas, porque isso destrói uma igreja. E às vezes o pecado do irmão foi algo que ele deslizou naquele momento e ele só precisa ser consolidado, chamado ele para perto para fazer a diferença, mostrar para ele a diferença. Algumas pessoas me chamavam de louco. Algumas pessoas me chamavam de louco. Kleber, você é maluco. Abraçar mendigo e levar mendigo para o altar. Claro que eu levava, irmão. O altar não é santo? E ele só é santo porque eu estou sentado lá, porque eu estava lá. Então, se ele é santo porque eu estava lá, assim, não é eu. Estou falando eu como eu sendo alguma coisa, não, tá, irmão? Eu quero que vocês entendam. Vou pegar um biscoitinho que eu tô com fome. Eu quero que vocês entendam. Não é eu sendo Deus, não. Não é eu sendo o Senhor, não. Eu estou falando, o altar só é santo porque eu estava lá, porque eu sou santificado pelo Senhor.
Porque quando a igreja fecha e desliga as luzes, Deus fica no altar? Responde aí para mim. Pô. Eu vou embora, Deus fica na igreja. Ah, Kleber, você tá... Não, irmão, não estou falando mal de igreja não, tá, irmão? Eu sou o maior defensor que você venha estar dentro de uma igreja. Maior defensor, eu defendo muito, fielmente. Tanto que hoje eu estou dentro de uma igreja. Eu fiquei aproximadamente quase que 15, 20 dias fora de uma igreja. Ia visitar, mas eu não fiquei estacas. E hoje eu finquei as minhas estacas. Hoje não, essa semana eu finquei minhas estacas. Depois já de alguns cultos idos nessa igreja qual eu estou. Eu sou o maior defensor. Vá para dentro de uma igreja, acolhe o pensamento pastoral do seu pastor e ele vai te direcionar para tudo. Não saia de igreja. Não saia. Ah, mas a minha igreja é longe. Tem uma igreja perto da tua casa que serve para você, cara. Ah, mas eu gosto daquela. Pô, mas aquela é distante para você, você não vai conseguir chegar lá. É melhor você ficar perto de casa, na comunhão com os irmãos, do que você querer ir para longe e acabar se desviando. Então, sou o maior defensor da igreja. Mas olha só, quero só que vocês pensem comigo. Quando a igreja fecha a porta, Deus fica dentro da igreja? Ou Deus sai? E se Deus sai com quem? Sai comigo, sai contigo. Até porque a própria palavra vai dizer que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele habita em nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então, as pessoas me criticavam. Cara, você é maluco? Você está levando o mendigo para o altar? Claro que eu estou, cara. Não é do altar que sai a cura? Não é do altar que sai a libertação? Não é do altar que a gente fala tanto e a gente fala e a gente não crê? Ainda mais quando eu peguei um cara que era pastor. Pô, tá maluco, pô. Eu diácono ainda, diácono. Peguei pastor. Hoje eu tô bem em casa mesmo. Tô na porta da igreja e assim, eu amo qualquer lugar, como eu já falei, eu amo qualquer lugar que me colocar, eu fico. E fico bem tranquilo. Bem tranquilo. Na porta da igreja, tranquilão, recebendo os irmãos, me para um cara de bicicleta todo sujo, bêbado, não era peça, mas bêbado demais, de estar caindo, cambaleando pro lado, da bicicleta quase no vidro da igreja. Eu pegar a bicicleta dele, parar no canto. Ele, eu posso entrar? Eu falei, fica à vontade, entra aí, irmão. Foi qual o nome do irmão? Aí ele foi e falou, pô, meu nome é fulano de tal. Eu não vou citar nome por educação, tá? Vai ser o nome dele. Meu nome é fulano de tal. Eu falei, fica à vontade, se tu quiser sentar, tu pode sentar. Ele, pô, posso sentar aqui perto de você? Eu falei, pode, pô. Eu peguei, puxei a cadeira pra ele, botei ele na porta junto comigo. Ele, pô, eu sou pastor. Quando ele falou pra mim que ele era pastor, eu falei, meu Deus do céu. Ele, tu pode orar por mim? Eu falei, claro que eu posso. Aí ele foi estender a mão assim, ó, pra mim. Eu falei, aqui não, cara. Ele, aonde? Eu falei, vamos ali pro altar. Aí tá bom, foi chegando no altar, eu fui ungir minhas mãos pra orar pela vida dele. E ele embaixo e eu em cima do altar. Eu falei, não, cara, vem aqui pra cima. Ele, não, eu falei, vem aqui pra cima, cara. Eu não vou te desonrar como pastor, cara. Eu jamais vou fazer isso. Porque se você foi consagrado a pastor, quem sou eu? Quem sou eu para fazer menos pelo Senhor? Não é a sua condição atual que vai definir quem é o Senhor. Porque a sua condição atual é uma fase que você está passando. A sua condição atual aqui, ó. Você não quis fazer minha barba, ó. Como é que eu tô, ó? Meu barbeiro, bênção. Barbeiro, não só barbeiro, como amigo. Amigo. Acabou de entrar.
Te amo, mano. Deus te abençoe aí nessa festa aí, tá bom? Deus abençoe nessa festa aí, ó. Você não fez, ó? O cara aí, ó. Fez aí, ó. O negocinho, ó. Ficou na régua, tá? Lancei, ficou legal. Então, eu falei, a fase a qual você está vivendo hoje não vai te definir jamais, mano. Porque o que a gente vive? A gente vive uma fase ruim e a gente pensa que essa fase ruim vai definir toda a nossa vida. A fase ruim a qual nós estamos vivendo, a gente está passando por ela. É para passar, é passagem. E eu falei, cara, a tua fase ruim a qual você está vivendo hoje de mendigo, de bêbado, jamais vai apagar aquilo que Deus desceu sobre a tua cabeça, pô. Você é pastor. E eu jamais... Pastor não, desculpa, perdão, presbítero. Ele era presbítero. E eu falei, jamais eu vou pegar, vou desonrar o Senhor. E ali fui quebrantado. Eu poderia lançar uma palavra que cortasse ele, claro que eu poderia lançar, pô. E era que todo mundo estava esperando, chamar ele de bêbado, cachaceiro, a qual estava errado, numa vida errada. Só um minutinho só, irmão, só para eu botar aqui o carregador. Pode. No qual estava vivendo uma vida errada. As pessoas estavam esperando que não, larga a bebida, seu cachaceiro. Não, jamais eu vou fazer isso. Jamais, eu tenho respeito. O cara é líder, presbítero. Que uma fase ruim da vida dele fez ele cair. E a espada que estava na minha mão, eu poderia ter machucado ele. Claro que eu poderia ter machucado ele. Mas não ia gerar o resultado da qual a gente estava esperando. Qual era o resultado que a gente estava esperando? A vida dele no altar. E qual foi o resultado que eu colhi disso? Que eu colhi, eu colhi porque daquilo que eu fiz, tá? Porque quem convence o homem do pecado e do juízo não sou eu, é o Espírito Santo. A gente conhece, estou falando de Bíblia, tá, irmão? Eu não fico falando besterol, não. Não tenho... Não. Qual foi o resultado que eu colhi com isso? Foi na semana seguinte ver ele passar com a família dele, restaurou a casa dele, os filhos dele, e ele passar com a família dele indo para a igreja. Então a condição dele de rua, a condição dele de bêbado, aquela fase ruim que ele estava passando, que eu poderia ter pego e ter destratado ele como ele fosse qualquer pessoa, se eu pego e oro por ele na porta, de repente ia ser só apenas mais uma oração. E foi isso que ele falou para mim. Porque todos os lugares que eu vou, quando oram por mim, é só mais uma oração. Do bêbado. É só o bêbado que está vindo aqui, eu estou orando. Mas na realidade, o que ele estava esperando era um abraço que ele estava esperando, era um acalento que ele estava esperando, era uma palavra de confronto, mas uma palavra de confronto que gerasse nele o arrependimento. E como é que a gente fez isso? Como é que foi feito isso? Usando da espada de forma correta. A espada na carne e no espírito. A espada na carne e no espírito. Porque eu ataquei a carne dele e ao mesmo tempo que eu ataquei a carne dele, eu trouxe o espírito também. E como é que eu ataquei a carne dele? Não foi acusando o pecado dele. Muito pelo contrário, fui trazendo esclarecimento da palavra de Deus. Trazendo à memória aquilo que traz esperança. Trazendo à memória dele que ele era uma autoridade constituída por Deus. Mas muitos me criticaram. É maluco. É doido. Eu tinha essa liberdade dentro da igreja. Graças a Deus eu sempre tive essa liberdade dentro da igreja. Eliama Almeida quer participar? Tá. Tá. Então, eu tinha essa liberdade dentro da igreja de fazer isso.
ainda como diácono. Hoje presbítero, graças a Deus, e quando presbítero, mais liberdade ainda eu tinha. Porque as pessoas confiavam no meu ministério. E o meu ministério sempre foi isso, cara, trazer esclarecimento, liberdade. Para que eu vou usar disso aqui, irmãos? Para que eu vou usar disso aqui para atacar? Se a palavra de Deus nos ensina a amar. Bruce, cala a boca! Se a palavra de Deus nos ensina a amar, perdoar, cuidar, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E talvez seja por isso que é um dos maiores sofrimentos de quem faz a palavra, vive a palavra de Deus. Porque não é fácil viver a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é eficaz. E a eficácia da palavra de Deus, como a gente está lendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É uma palavra viva e eficaz. O que é eficácia? Ela vai se cumprir. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ela divide você no meio. Ela divide você. Para quem é dicotomista, tricotomista, não vou ficar falando bonito, tá? Dicotomista, aquele que acredita corpo, alma e espírito sendo a mesma coisa. Tricotomista, corpo, alma e espírito. Seja lá como é que é a sua forma de pensar. Mas por que é tão difícil perdoar? Mas o perdão não é sentimento, varão. Esse é o problema, porque quando a gente pensa que o perdão é sentimento, a gente começa a achar que a gente tem que sentir para perdoar. O perdão é um ato. E qual é o ato? Tanto que quando Pedro pergunta para Jesus, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes o meu irmão? Jesus, não, 70 vezes 7. Que vai dar 400 e lá vai bolinha. 421, se eu não estou enganado. Se alguém estiver errado aí, que matemática não é muito comigo. Eu só gosto de matemática, mas gosto de fórmula mais. Eu sou muito fã de conta, não. Gosto mais de fórmula. É um ato. É um ato. Você decide perdoar. Você escolhe perdoar. Porque se você pensar que o perdoar, o desejo de tem que gerar um desejo para você perdoar, você nunca vai fazer, pô. Até porque existem os confrontos eternos que é dentro de nós. Os confrontos do próprio Satanás, o próprio demônio, o inimigo das nossas almas, sempre vai gerar dúvidas e questionamentos na nossa vida para fazer a gente não perdoar. Essa é a realidade. Porque ele vai sempre bloquear o sentimento do perdoar. Mas quando a gente para e pensa, perdoar é um ato, eu tenho que perdoar, porque uma vez que eu perdoo, eu libero isso de dentro de mim. Você dorme melhor, você vive melhor. Eu estava dormindo com pessoas, eu falo dormindo, que eu estou falando não é dormindo na minha cama, eu estou falando dormindo com pessoas porque eu não estava querendo liberar perdão. E essas pessoas estavam me atrapalhando a minha vida, ao ponto de eu perder sono de madrugada. Eu odeio perder sono de madrugada, eu odeio acordar de madrugada. Eu só acordo de madrugada para orar e muito raro também. Eu sou bem sincero. Eu só acordo de madrugada para orar quando Deus quer, mediante um propósito, ou mediante a igreja pedindo tal, ou mediante um propósito. Eu não gosto de acordar, eu gosto de deitar, dormir e acordar de manhã. Eu gosto de fazer isso. Mas assim, eu estava dormindo poucas horas do dia, eu estava indo dormir 3 horas da manhã, e acordando às 5 horas da manhã, porque eu estava levando pessoas comigo para a cama. No momento que eu decidi perdoar, foi gerado perdão verdadeiramente dentro de mim. Falei, Senhor, eu perdoo, Senhor. Ainda que a minha carne queira se entregar à malignidade, eu gero perdão dentro de mim, Senhor. Gera perdão dentro de mim para que esse perdão venha gerar coisas boas na vida dessas pessoas. E principalmente na minha, porque eu estou indo dormir, essas pessoas estão indo me acompanhar. Eu tenho acordado por conta dessas pessoas. E eu não quero mais viver assim. E Deus foi tão fiel, tão generoso comigo, que hoje em dia eu já não vivo mais com essas pessoas. Eu não durmo mais com essas pessoas. Hoje eu deito na minha cama, logo durmo.
e acordo de manhã que eu tenho que levar meu filho para a escola. Então, esse é o nosso chamado, de trazer paz, de trazer conforto, de utilizar da espada de forma correta. Porque não adianta nada eu pegar a Bíblia Sagrada, que ela é sagrada, e utilizá-la de forma errada, leviana. Usar como ataque. Tendo uma coisa, todas as pessoas são fracas. Nós somos seres humanos. Humano principalmente. Então nós temos limitações, temos fraquezas. Ninguém é super-homem. Nós somos seres humanos ilimitados. A queda é sempre constante para nós. Nós vivemos, hoje meu filho fez almoço. Eu tinha passageiro para me pegar na hora, ele fez o arroz. O almoço não, fez o arroz e a carne pra gente comer. Liguei para ele e falei, pô, Miguel, faz aí pra mim aí que eu vou... Pô, tem passageiro para me pegar aqui agora. Ele, tá bom. E ele já vem já fazendo arroz, mas ele, meu Deus do céu, mas que arroz horrível. É que ele não tá aqui para escutar, graças a Deus, ele tá lá fora brincando. Arroz horrível demais, papa toda a vida sem sal, era papa ou era sem sal. E hoje ele fez um arroz, olha, que espetáculo de arroz. Soltinho, gostoso, muito temperado, top, temperado demais, sal na conta, certinho, sabe que acertou em tudo? Foi ele acertou em tudo. Ficou muito maneiro, muito bom mesmo. E eu peguei e falei pra ele, pô, tá de parabéns, cara. Hoje você acertou. O arroz tá maravilhoso. Hoje o arroz tá maravilhoso. Eu sou o mestre, superei o mestre. Sabe aquele negócio, tá igual aquela endemoniada que tava falando pro Paulo? Pra Paulo, aí é os homens de Deus. Aí vai homem de Deus. Superei o mestre, entrou a primeira vez. Superei o mestre, entrou a segunda vez. Superei o mestre. E não foi a minha vaidade que falou isso pra ele. Foi trazer a ele o entendimento. Cara, vou te falar uma coisa. Aprende a perder. Aprende a perder. Eu falei, cara, sabe por quê? Porque a gente é movido a ganho. A gente é movido a sempre estar ganhando, a nunca perder. Competição. Você só é bom se você for o primeiro. Se você for o último, você não é bom. A nossa vida é sempre uma vida de competição. Para você ser o melhor, você tem que competir e você tem que mostrar que você é o melhor. Falei, aprende a perder. Ele, mas por quê? Eu falei, porque a nossa vida é mais de queda do que de levante. Não estou falando para você pegar e fazer qualquer arroz. Porque a gente estava citando arroz. Não estou falando para você pegar e fazer qualquer arroz. Não, o arroz está bom, está maravilhoso. E eu já elogiei e já falei para você que ele está bom. Mas entenda uma coisa. Que hoje está bom, amanhã pode estar ruim. E amanhã, quando você fizer e tiver ruim, eu vou falar para você que está ruim. Você vai ficar frustrado. Então você tem que viver o hoje. O hoje que você está vivendo tá bom, graças a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Mas amanhã, quando chegar a queda, quando tiver a perca, é onde você tem que pegar, entender e superar aquilo que você está vivendo. A superação daquilo que você está vivendo. Porque a gente não é doutrinado a perder. E quando a gente perde, a gente se frustra. É justamente que eu comecei o início da live falando, mês de setembro amarelo, mês do suicídio. O mês contra o suicídio, melhor dizendo. Quantas pessoas hoje estão pensando em se matar porque perderam? Será que a perca de algo, de pessoa, de objeto, é o suficiente para você tirar sua própria vida?
gerar o sentimento e o desejo de tirar sua própria vida. Mas aí é o pensamento, você não está na minha pele, você não sabe o que eu estou vivendo. Sim, eu não estou na tua pele, eu não sei o que você está vivendo, não. Mas normalmente quando a pessoa chega nesse ponto é porque ela se sente só. Mas você não está só. Você tem família que te ama. Mas minha família me odeia. Minha família me odeia, ninguém gosta de mim. Cara, ainda que o mundo diga não pra você, pega a Bíblia, cara. Deus te ama. Se ele me amasse, ele não me permitiria viver isso. Cara, ele te fez permitir viver isso para te ensinar muitas coisas. Muitas coisas. Você pode até não entender no momento, como eu falei aqui no meu testemunho na quarta-feira. As minhas maiores decepções foram com pessoas de dentro, não com pessoas de fora. Porque quando eu estava lá na favela, lá fazendo tudo de errado, lá era papo reto, lá era todo mundo, era sujeito homem e sujeito a mulher. Não tinha negócio de dois papos, não. Dois papos não entra. Não entra não que negócio é feio. Agora, as minhas decepções de dentro eram pessoas que, eu tirava a roupa do corpo. E essas pessoas que feriram, que machucaram, que traíram. E eu me perguntei para o Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Para mim, na quarta-feira, no dia da live, ir comer um pastel com caldo de cana e falar para uma pessoa, contando uma experiência de vida para uma pessoa, e aquela pessoa falar, você é profeta de Deus. Porque um homem de Deus veio aqui mais cedo, falou a mesma coisa que você está falando para mim e falou, o Senhor, para você saber que o Senhor é Deus na tua vida, o Senhor vai mandar um outro profeta aqui para profetizar sobre a tua vida. Para falar. Cara, você tem noção? Eu contando uma experiência. E eu nem sabia que eu estava sendo usado por Deus. E outra, eu desci do carro falando assim, pensando comigo mesmo, a sua vinda aqui não é em vão. Olha só que Deus falava comigo. A sua vinda aqui não é em vão. E eu estou achando que eu ia receber de Deus. Enquanto eu estava dando de Deus para outra pessoa. Sem saber. Sem saber, sem imaginar que a outra pessoa que estava recebendo ia receber muito maior do que eu estava pensando, poderia imaginar e pensar. Então, assim, foi algo assim tão incrível, tão da presença de Deus. Então, aquilo que você está vivendo hoje, você pode ter certeza, alguém vai passar na tua vida precisando de aconselhamento, precisando de uma palavra e aquilo que você viveu. Eu vou citar um nome, eu não vou citar nome não, quando eu falo nome. Eu não vou citar nome. Teve um amigo meu que falou assim, eu desisti de amar. Eu desisti de amar. Aquilo entrou dentro de mim como uma faca. Entrou dentro de mim como uma faca. Eu senti dor, eu senti a dor que ele estava sentindo. Porque o que faz a pessoa desistir de amar? Se não, algo muito ruim a qual ela está vivendo. E se ela desiste de amar, ela desiste de fazer qualquer coisa. Que um dos princípios de Deus dentro do ser humano é o amor. Um dos princípios... Rapaz, me desculpa, gente. Eu sei que eu dei estudo bíblico. Mas Deus está me levando por esse viés. Eu vou continuar nesse viés. Eu falei que hoje eu estava me desvaziando de mim para Deus falar, tá, irmão? Eu falei isso logo no início da live. Eu estou desvaziando de mim para Deus falar. Deus está me levando por esse viés. Escuta esse viés, cara. Entenda esse viés, pelo amor de Deus. O que faz a pessoa desistir de amar? Porque dentro do processo, dentro dos atributos incomunicáveis, os atributos comunicáveis de Deus com o homem é o amor, e a pessoa desiste de amar. Se ela desiste de amar, ela desiste de amar a pessoa, ela desiste de ser amada, ela desiste de amar qualquer coisa. E por desistir de amar, quando eu ouvi essa palavra, aquilo dali entrou dentro do meu coração e rasgou, filho.
Eu falei, Senhor, meu Deus e meu Pai, todos os meus problemas a qual eu estou passando, vivo, não me deixa jamais perder o amor. Jamais me deixa perder o amor. Que o amor que o Senhor colocou no meu coração por outras pessoas, independente daquilo que ela venha fazer contra mim, que não venha sair isso de mim. Esse era o meu sentimento para com Deus. Esse era o desejo de mim, meu para com Deus. Senhor, que o mal que sobrevém sobre mim, que eu não venha esperar nada da pessoa, mas que eu venha esperar sempre em Ti. E que Teu amor jamais venha sair de mim. E engraçado que as circunstâncias da vida me fez pensar, até mesmo desistir, pensar. Eu falar, Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir desse amor. Porque eu me lembrei da pessoa falando isso pra mim, eu falei, você pensa comigo, olha, você que falou isso pra mim, um dia você vai estar assistindo essa live e você vai lembrar. No dia que você falou isso pra mim, eu falei, isso cortou meu coração. E no dia que eu falei isso pra Deus, você veio à minha mente pra me restaurar o pensamento. Cara, você tá maluco? Se cortou teu coração, você ouvindo a pessoa falar que está desistindo do amor, como é que você pode desistir hoje do amor que você sentiu a dor? E o Senhor falou comigo, e eu, como profeta de Deus, estou falando aqui para vocês que estão ouvindo a live. Sendo boca de Deus, porque Deus falou comigo. Ah, mas eu não ouvi Deus falar. Você está ouvindo agora. Deus não falou. Não, está ouvindo agora. Eu estou como profeta de Deus daquilo que Deus falou. Não desista e não muda. Porque é fase. Fase ruim passa. Fase ruim passa. Fase ruim passa. Você não é definido pela fase que você está vivendo. A fase ruim que você está vivendo não pode te definir. A espada tem que gerar cura. Não é ataque, eu não estou aqui para te atacar, ninguém pode te atacar. A espada tem que gerar cura. Cura em você, dentro de você. Tem que gerar cura. Como começa a cura? No mundo espiritual. Como é que... jejum, oração. Também. Amor. Respeito. Carinho. Sem esperar nada do outro. Ou da outra. Porque a gente fica esperando e criando expectativa em pessoas. Gerando expectativa. É bom, claro que é bom, cara. Quem não quer viver uma vida de encaixe? Aonde você dá e você recebe. Mas aprenda também que muitas das vezes você vai dar e você não vai receber. É por isso que Deus gera dentro de nós o perdão. Gera o amor. Às vezes a fase daquela pessoa que ela está vivendo, a fase ruim a qual ela está vivendo, ela não consegue enxergar as ruindades a qual ela está fazendo, a qual ele está fazendo. Não vou muito longe não, está escrito na Bíblia. E hoje eu falava com uma pessoa. Jonas. Profeta Jonas. Profeta Jonas. Eu fiz essa citação essa semana. É algo que eu vou pregar. Não sei quando, mas eu vou pregar sobre o profeta Jonas aí qualquer dia desse aí. Cara, olha só. Deus manda, vai para Nínive. Ele se enche de ira. Por que ele se enche de ira? Está escrito no capítulo 4. Muitos vão dizer que é muita coisa. Eu estou dizendo aquilo que está escrito na Bíblia, tá? Aqui, se tem a concepção, qualquer outra concepção, respeito, tá? Eu estou dizendo aquilo que está na Bíblia. Ele pega, ele fala... É por isso que eu não... Capítulo 4. É por isso que eu não queria vir para Nínive, porque o Senhor é um Deus compassivo que perdoa aqueles que se arrependem. Então o que ele estava gerando dentro do coração dele?
profeta de Deus, homem de Deus, palavra de Deus, a qual ele tinha que fazer o quê? Pregar a Nínive e falar que a Nínive seria destruída. E quando ele pregasse a Nínive, os habitantes de Nínive fizeram um jejum nacional, onde todo mundo, os animais, todo mundo, ninguém comeu nada, jejum geral. Todo mundo vestido de pano de saco, todo mundo se arrependeu dos seus maus caminhos. O Senhor perdoou? Perdoou. E era isso que gerou ruindade nele. Ele saiu da presença de Deus, porque ele não queria ver ele não queria ver aquele povo salvo. Ele entrou no barco, ele foi para o barco, ele entrou no peixe, foi vomitado pelo peixe para fazer a vontade e o querer de Deus. Tem noção? A espada tem que gerar cura e reflexão. Verdade. Isso é verdade. Vocês têm noção? Profeta, homem de Deus. Profeta, homem de Deus, que foi chamado para pregoar a verdade. Ele não atacou pessoas, ele falou, olha, ele não atacou pessoas, ele atacou pessoas. Deus falou para pregoar a palavra de Deus, falando que aquela cidade ia ser sentenciada. Ele, olha, a mensagem dele é mais rápida. Ele usa 3 ou 4 palavras na mensagem dele. E vai embora. E Deus perdoa aquela cidade. Aquela cidade é tomada de uma grandiosidade tão grande, de um arrependimento tão grande, que Deus, naquele momento, decide não destruir. E o profeta que falava a palavra de Deus se sentiu mal. Então qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade como ministro da palavra de Deus? Como homens e mulheres que servem ao Senhor? De tirar peso e não esperar nada de ninguém. Fazer aquilo que Deus nos manda. Perdoar, amar, cuidar, respeitar. Usar da espada de maneira correta. Usar da espada de maneira correta. Porque a mesma espada está aqui, ó. Eu escrevi isso daqui há 3 ou 4 anos atrás. Está aqui, ó. 2 anos atrás. 2 anos atrás. Está aqui, ó. Está até velhinha. A espada, a mesma espada que corta e denuncia pecado. A gente não tem que concordar com pecado, verdade, a gente não tem que concordar, a gente tem que denunciar pecado. Denunciar pecado é uma coisa, denunciar pecador é outra. Porque muitas das vezes a gente quer denunciar o pecador, não o pecado que ele comete. Porque eu poderia fazer citações de vários nomes aqui de pessoas a qual cometeram o pecado contra mim. A qual cometeram o pecado. E eu não estou aqui para denunciar eu não estou aqui para denunciar o pecador, mas sim o pecado da qual foi feito. E eu não estou aqui para atacar ninguém, eu estou aqui para trazer cura. Para dizer para essas pessoas que atacaram, como eu disse na quarta-feira, eu te amo, cara. Não tenho nada contra você, graças a Deus. Graças a Deus eu não durmo mais com você. E isso para mim é o melhor. Eu não durmo mais com você. Porque a pior coisa que tem é você deitar dentro do deitar na sua cama, no travesseiro, e ficar pensando naquela pessoa. Pensando. Dorme pensando, acorda pensando. Não dorme bem, dorme mal. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Te perdoo, graças a Deus. Então, denunciar o pecado e erro também traz cura na carne e no espírito. É você pegar e junto com essa pessoa, a pessoa que te fez mal, denunciar sim o pecado ao qual foi cometido, mas trazer cura, acalento, para que a pessoa venha viver. Então ame mais. Usa da palavra de forma correta. Não ataca mais ninguém não. Você não precisa atacar. Você não precisa atacar. Eu escutei uma palavra essa semana e eu repito. Se você fizer aquilo que é para Deus fazer, Deus não vai fazer.
Porque a gente quer justiça. E a gente muitas das vezes quer justiça com a nossa própria mão. Se você fizer a justiça que é para Deus fazer, Deus não vai agir com justiça na sua causa. Então respeita o seu tempo, respeita o propósito. Entenda aquilo que você está vivendo, porque Deus é fiel. Deus é fiel na tua vida. Deus é fiel na tua vida. Deus é fiel na minha vida. Deus vai agir com justiça. Não a nossa justiça, que a nossa justiça para Deus é como o trapo de imundícia, mas sim vai agir com justiça na tua causa. Setembro Amarelo, não desista. Não desista. Setembro Amarelo, não desista de viver. Eu tô aqui. Tem meu número aí. Naquilo que eu puder estar ajudando. No meu Instagram tem meu número. Já falei na live aí mais cedo. Falei não, 22992585787. Tô aqui, só ligar. Fala comigo. A gente traz uma palavra de conforto. Ah, eu tô sozinho, vão me matar agora. Faz isso não, pelo amor de Deus. Faz isso não. Tô aí, mano. Manda mensagem. Não liga não, eu dei ligação. Por favor, zapzinho, né? Mas também se não tiver zap, tiver que ligar, liga. Bom, mas não gosto. Prefiro o zap. Manda um zap, um áudio. Não, tô querendo me matar. Não sei mais o que fazer. Pô, a gente vai trazer uma palavra aí do trono de Deus para você. Como eu disse, não sou pastor. Não sou. Não pastorei ovelhas. Existe a promessa sobre a minha vida, como sempre já disse. E espero em Deus a promessa. Não sou pastor. Que você tenha seu pastor, que você procure seu pastor. Mas se você não tem ninguém a procurar, pode ligar. Pode falar comigo, que a gente traz uma palavra de vitória no nome santo do Senhor Jesus. Tá bom? Muito obrigado. Foi um prazerzão estar com vocês. A gente passou do tempo aí, pô, foi de Deus mesmo, assim, eu acredito que as pessoas que tinham que ouvir, ouviram. Teve muitas pessoas online aqui no Instagram, graças a Deus, teve algumas pessoas no grupo, graças a Deus, não muito quanto no Instagram. O Instagram aqui teve uma hora que deu uma bombada maneira. Eu acredito que você precisava ouvir isso. Então curta, compartilha, segue a página. Segue o nosso canal aí, compartilha com família, com amigo, com aquela pessoa que você acha que esteja necessitando e precisando. E semana que vem tem mais, tá? Como eu disse, não espere muito, não. Não espere muito não. Que essa live hoje eu me desvaziei de mim e deixei Deus falar. E acredito que Deus falou com vidas nessa noite. Acho que Deus queria um particular, tratar com pessoas nessa noite. Com pessoas, e aquilo que eu falei, algumas pessoas aqui eu conheço que entrou, outras não. O que eu falei aqui eu espero que venha ter tocado o teu coração, não a minha palavra, mas o Espírito Santo venha ter tocado o teu coração, que você venha fazer diferente. Faça diferente, muda hoje para amanhã você colher a recompensa daquilo que você mudou hoje, daquilo que você plantou hoje de bom. Às vezes o plantio demorado às vezes o plantio é demorado, mas começa hoje. Tenha um ponto de partida. E que seja hoje esse ponto de partida na tua vida. Curta, compartilha no nome santo do Senhor Jesus. Muito obrigado. Até segunda-feira. Nossos agradecimentos segunda-feira pela live, por todos que assistiram. A gente traz a numeração de quantas pessoas assistiram, tudo mais, uma palavra. Quarta-feira a gente sempre está trazendo uma pregação no nome santo do Senhor Jesus. Vai ser a mesma coisa para a honra e a glória do Senhor, se caso for. E não, quarta-feira não. Nem segunda-feira. Eu tenho um congresso na minha igreja na segunda, terça e quarta. Na Ives, fica no bairro Estação, aqui em São Pedro da Aldeia. Você que queira ir, 1 kg de alimento não perecível. Vou estar colocando, assim que eu terminar aqui, eu vou estar colocando a programação na semana. Lucas Agostinho, Raí Carmelo, Eduardo Gonçalves, eu gosto desse Gonçalves aí, que vai estar lá.
E entre outros, é um montão de gente, cara. Vai pregar lá um congresso maneiro. Na terça-feira vai ser um congresso com vigília. Vai ser bênção, bênção mesmo. Então, assim, não percam. Dia 5 de setembro, 6 de setembro e 7 de setembro. Então, eu não vou estar fazendo live nesses dias na parte da noite. De repente, eu posso vir na parte da tarde, tá? E eu não vou pregar na quarta-feira. Quarta-feira eu não faço pregação. Eu só vou entrar só pra gente bater nosso bate-papo mesmo. Vou colocar, eu entrei, vocês vão ver aí depois. Curta, compartilha com geral. Não deixa de fazer isso para abençoar outras vidas, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe, fiquem com Deus, uma semana abençoada, um final de semana debaixo da glória do poder do Eterno, e que o Senhor venha resplandecer a face sobre a sua vida, e que Ele venha te dar estratégia naquilo que você necessitar e precisar, e que você venha viver com a espada da cura, não a espada que fere, mas a espada que gera vida na carne e no espírito. A espada na carne e no espírito é para gerar vida, não é para gerar morte. Deixa de matar as outras, deixa de matar pessoas. Em vez de matar, abraça, beija, cuida, libera mais amor. Ainda que seja difícil, ainda que você tenha sido machucado, ferido, você tenha desacreditado. Mas não desacredita jamais no Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as obras nas nossas vidas. É isso que eu digo para você, no nome santo do Senhor Jesus. Muito obrigado, fique com Deus. Concluir.